Olá, vamos começar mais um programa Marcelo Storck, aqui pela TV 1000, canal 13 VHF de União da Vitória, Paraná, nosso endereço na terra, porque no ar também estamos em Porto União, Santa Catarina e em São Mateus do Sul pelo canal 10 VHF. O programa desta semana traz um importante relato a respeito da Maria Fumaça 310, a nossa locomotiva a vapor. E para isso eu tenho um bate-papo com Antônio Xavier Paes, que traz então as informações a respeito de que será que ela tem condições de andar novamente? Um instantinho só, estaremos de volta. Pois bem, dando início ao primeiro bloco, muito obrigado, senhor Antônio, ou seu Paes, como todo mundo conhece, né? E o seu Paes, antes de falarmos da Maria Fumaça, para que você saiba com quem estamos conversando, seu Antônio, nos seus 81 aninhos, ele tem uma história dentro da ferrovia, né? O senhor é ferroviário aposentado, né? Tá, sou ferroviário aposentado. Eu entrei como revisor de trens, na época eu procurei entrar na rede ferroviária. Até por influência de alguns amigos ferroviários que gostariam que eu fizesse parte do grupo ferroviário. Então apareceu uma época de um concurso para revisor de trem, o cara que faz a manutenção do trem, passagem de trem, não é uma oficina, é uma revisão de pátio, onde você dá condição, dizer que o trem está em condição de tráfego, né? Você olha todos os vagões, locomotiva e tudo, está tudo bem. Então eu fiz esse concurso em 1960, e em 97 candidatos que havia no concurso, com 7 vagas em toda a rede, eu consegui uma das vagas no concurso. E eu fui nomeado como revisor de trem na estação de Rio Vermelho, que é São Bento do Sul. Então essa estação é onde você faz a revisão de trem para a descida da serra até Curupá. Então lá onde você gradua os freios, tem que ter uma segurança muito grande para que eu desça com segurança. Depois foi ficando mais moderno o negócio de frenagem, eu fui transferido para Videira, onde eu trabalhei com locomotivas e vagões. Lá em Rio Vermelho era só vagões, lá em Videira já era manutenção de vagões e locomotiva. Aí eu fiquei 5 anos em Videira e fui transferido para Porto União, União da Vitória, para o depósito de locomotiva aqui, onde eu trabalhei novamente vagões e locomotiva. E tive 5 anos também assim, dentro do meu trabalho aí de manutenção de vagões e locomotiva, como encarregado do trem de socorro. Então onde tinha descarrilamento, acidente, eu já tinha o nosso trem de socorro preparadíssimo para engatar uma locomotiva e ir para lá, né? Então foi um serviço que eu fiz em 5 anos aí. Nesse tempo eu fui promovido a supervisor de manutenção de material rodante, que é a carreira do revisor, para mecânico de locomotiva. E fui como chefe do depósito de Uruguai, que é a divisa de Marcelino. Então lá havia a necessidade de substituição do chefe do depósito lá, do supervisor lá, e eu fui promovido para assumir aquele posto lá. E eu fiquei por 6 anos lá no Uruguai, e então as coisas começaram a fechar, esses lugares menores, com a linha saindo de Porto Alegre por Lages, não passava mais muita coisa aqui pela linha sul aqui, Tronco Sul, daí eles me transferiram já, que eu estava vendo as aposentadorias do pessoal mais antigo do que eu aqui em Porto União, União da Vitória, e eu fui o último chefe do depósito de máquina aqui de Porto União. E com isso, eu sempre me dediquei também ao sindicato ferroviário. Então o sindicato ferroviário, desde que a ferrovia virou sociedade anônima, houve a necessidade de haver um sindicato. Só que não era um sindicato atuante,
ele ficou atuante de 1980 para cá. E eu, como era um associado dos mais antigos, já havia os associados do sindicato, eu sou associado desde maio de 1967, eu tenho documento disso. Eles acharam que eu devia ser o delegado sindical. Então, desde 1980, eu venho atuando também como delegado sindical. E até hoje, continuo nessa... Mesmo que eu me aposentei, fiquei com a delegacia sindical aqui de Porto União e União da Vitória, que é o Paraná, Santa Catarina, né? Bom, já vimos que temos aqui várias informações contundentes e confirmadas pela memória, né? Que virão aí à frente, porque lembra de tudo, tintim por tintim. E agora nós vamos para a nossa protagonista, 310. Eu escolhi este programa nesta semana, porque coincidentemente o Tribuna 2, o meu jornal, que já trouxe um pouquinho da intenção das duas prefeituras em fazerem retornar os passeios turísticos com a nossa Maria Fumaça 310, já contei no A2 semana retrasada. E a nossa próxima edição de segunda-feira, portanto, ela é de número 310. Então eu quero linkar com a TV e com o meu impresso aqui essa história atualizada, né? Eu contei um pouquinho da história e da ideia de retornar, mas agora nós vamos entender um pouquinho da história dela de novo, saber um pouquinho de quem é a Maria Fumaça 310 nesse contexto ferroviário, né? O que nós sabemos do aspecto histórico dessa máquina? Sim, nossa máquina já está aí, já está falado, já pôs na A2, ela ficou aqui como patrimônio histórico, como um marco histórico da ferrovia, na Praça Visconde de Narca, como um marco histórico estático, né? Mas depois dos 28 anos ali, e nós aqui, que eu vim aqui para o sindicato, e conversa com mais pessoas aqui, interessada em nós movimentar alguma coisa da ferrovia aqui, vendo o descaso que estava acontecendo com a parte de rodante aí, da parte da linha, nós estávamos usar isso aí. Então houve a ideia primeiro de nós fazer alguma coisa aí que andasse. Tentemos uma liturina, tentemos fazer um vagão motorizado, que nós temos até hoje, mas não era bem isso. Aí houve a ideia de olhar essa locomotiva, a 310, e ver se ela tinha condição, porque ela não foi para a praça, porque era uma locomotiva encostada. Ela saiu do trabalho, que foi parado com o trabalho de locomotiva a vapor, e essa saiu do trabalho para vir para a praça. E nós pensamos nisso aí. Então nós falamos na época com o prefeito, fizemos aí uma reunião lá com o prefeito, vereadores, e achamos que se eles passassem a locomotiva aí para formar uma associação na época e eles passassem a máquina para a associação para nós ver se fazia essa máquina funcionar. Então, e aconteceu. O prefeito da época aceitou a ideia, foi aprovado pela Câmara e passaram para essa associação para manutenção e operação. Foi o que nós fizemos do início, tentamos, não foi fácil, mas conseguimos, por uns 4 anos aí, fazer ela rodar, com carro arrumamos esse carro de passageiro lá em Frontin, fizemos para cá e deu para nós rodar aí. Isso aí abriu assim, um leque enorme, assim, foi muita curiosidade e muita assim, vontade de ver um trem trafegando logo aqui, numa terra fartamente, foi um centro ferroviário, uma locomotiva a vapor transportando passageiro aí, trecho curto, que é daqui em Engenheiro Melo. Mas todo esse tempo ela foi. Nós tivemos sim a autorização da América Latina. A América Latina até deu uma mão para nós, dando uma reparadinha na linha até esses 6 quilômetros de Engenheiro Melo. Mas depois disto ela começou a apresentar alguns problemas já. Porque o que foi feito na época, o recurso foi muito pouco, então foi feito o que deu para nós rodar. E ainda que quando nós pedimos autorização, nós tínhamos que fazer uma documentação dizendo que as pessoas que iam operar tinham conhecimento de operações ferroviárias. Então foi feito documento meu, foi mandada documentação minha como supervisor de manutenção de vagões de locomotiva, do Altamiro como agente de estação, de 2 maquinistas e mais um outro supervisor, que é o Moacir Pérez.
que também é de vagões e locomotiva. Então, com toda essa documentação, nós somos autorizados por eventos, não autorização permanente. Mas por eventos tinha que fazer o pedido para a NTT, América Latina, porque a América Latina só autoriza com ordem da NTT. Então quem vinha aqui ver o trecho e a situação do trecho e marcar os itens que nós devíamos cumprir antes de rodar o trem e só rodar durante aquele período autorizado. Então assim foi indo até que as coisas foram mudando e o trem acabou parando aí, até por falta de recurso, e tanto no trem como na parte na linha, que nós precisamos refazer muita coisa. Então, até hoje está parado. Esse trem que iniciou a operação no dia 3 de outubro de 1913, a nossa Maria Fumaça 310, ele parou, em primeiro lugar, por esses aspectos técnicos, mecânicos e da própria estrutura da linha, ou parou também por aquela situação da própria associação dos amigos do trem, que acabou gerou um monte de desconforto social e também deve ter corroborado para essa situação, ou uma coisa independe da outra? Não, colaborou e muito, porque como o trem já havia necessidade de melhoria, tanto na parte nós tínhamos que modernizar mais, porque era muito precário ainda, tudo feito por voluntário, a nossa custa aí, nós, os ferroviários, e os mais eram colaboradores, assim, muita gente, muito voluntário, assim, para nos ajudar, mas ficava na mão dos ferroviários. Então, precisava de dinheiro. E houve uma solicitação de uma verba de 500 mil, que seria para o turismo ferroviário, aonde gerou aí uma certa, assim, um desencontro entre a associação com os ferroviários e com pessoas não ferroviárias. Quer dizer, eles queriam ter o comando disso aí. Bom, esse é mais ou menos o passado, né? Desde o passado histórico dela, o passado da própria associação, que nada mais tem a ver então com essa atividade do trem, né? Nem da linha, nem do trem. Né? Nem do trem. Tá. E aí no próximo bloco nós vamos saber, afinal de contas, qual é a realidade da linha e da Maria Fumaça para voltar a funcionar aqui em Porto União. Um instantinho só, estarei de volta. Pois bem, retomamos para o segundo bloco a conversa com Antônio Xavier Paes, ele que é aqui do Sindicato dos Ferroviários de Porto União, União da Vitória, e também um dos que estão aqui lutando para esse sonho voltar a ser realidade, que é ver novamente a Maria Fumaça nos trilhos em todos os sentidos, não só fazendo passeios, mas com uma organização de estrutura administrativa adequada à que ela merece, né? Nós falamos um pouquinho da história no bloco anterior, mas nesse nós precisamos mostrar para a sociedade local se é possível nos trilhos e na máquina retomar os passeios, falar tecnicamente. Nos trilhos é possível retomar o passeio? O que precisa ser feito? Nos trilhos tem que fazer toda a limpeza, algum nivelamento, porque houve desnivelamento devido à queda de barreira e a fuga de contenção de aterro. Então eu não vejo assim muita dificuldade. A dificuldade é por um trem que tem que carregar esse material e jogar em outro lugar. Das barreiras, a terra que desceu tem que levar para algum lugar. Tem que levar para algum lugar. Então é uma mão de obra que depende hoje, mão de obra manual vai ser difícil, você tem que pôr um trator. Sendo que isso aí dá para acertar com a América Latina, com a Rumo, porque eles têm maquinário para isso. A Rumo é aquela que ficou com o trecho, né? Que ficou com o trecho. Agora eu não sei se ela vai ficar com o trecho ou vai devolver o trecho, porque ela abandonou completamente. Então, e aí nós poderíamos requerer esse trecho junto ao DENIT? Se foi a opinião que foi dada para nós, junto ao prefeito e o vice aqui de Porto União, lá em Curitiba, na América Latina, pedia, quer dizer, que eles não transferem, mas ficava
Nossa responsabilidade. A responsabilidade dos municípios, esse trecho. Um ou outro dormente, talvez? E troca de dormente. Nós fizemos o levantamento dos dormentes, nós, na época, achamos que nós precisava daqui lá. Hoje é menos, nós fomos até no 13, mas nós precisávamos de 5 mil dormentes na época. Isso custa quanto, mais ou menos, hoje? Não, porque na época eu liguei, era R$25 por dormentes, que a América Latina me informou, R$25 por dormente. E como eles tinham feito um orçamento de 400 dormentos por quilômetro, nós fizemos a base de 300 dormentos por quilômetro para andar com esse trenzinho leve aí, e uma marcha reduzida. Nós pusesse 300 dormentos por quilômetro, era o suficiente. Quer dizer, isso aí faz tempo, então alguma coisa já... Não é um absurdo, já estamos fazendo a conta de R$7.500 em dormento para esses 300 aí, né? Então é dinheiro, como dizem no boteco, dinheiro de pinga, né? Para fazer esses dormentos por quilômetro. E aí na máquina, seu Xavier? Na máquina, porque a caldeira, nós não podemos fazer nenhum teste nela enquanto não trocar essa tubulação. Nós não podemos pôr água, fogo, sem trocar a tubulação. E eles mexendo para trocar a tubulação, eles têm que tirar essa parte... essa casca da máquina e toda essa cobertura. A carenagem. A carenagem. Então vai cair tudo aquela carenagem que está entre o casco da caldeira e essa capa, né? Então você vai ter que refazer tudo. Ótimo, porque sinceramente assim ela não condiz com uma carenagem de locomotiva como a gente costuma ver, né? Ela parece que foi feito meio rapidamente, né? Não foi feito aí meia sola, né? Mas isso aí é devido à recolocação dos tubos, 132 tubos aí. Mas aí ela não tem freio, então nós precisamos porque ela só tem um freio num carro de passageiro, um freio bom e nós sabemos lidar com isso aí. Então precisa adaptar um freio ar nela, freio ar. Um compressor. Um compressor. Que originalmente é com o vapor mesmo que freia. É com o vapor. Mas hoje eles acham que dá para fazer uma outra maneira. Pôr um compressor que nem nós temos no vagão, um compressor de ar que gira. É um freio a ar de caminhão. Freio a ar de caminhão, dá para fazer isso. Agora, na parte do tender nós temos problema também, né? Na parte do tender, o tender foi mal colocado, ele não ficou bem localizado e fazer uma limpeza interna e aquela passagem de água da locomotiva, do tender para a locomotiva, foi feito assim, um serviço muito pobre, com as válvulas que não funcionam direito. Isso aí, então ficou bem... Bom, mas não é assim um capital que vai ali. Isso ali é tudo parte de uma manutenção, né? Se fosse pensar em colocar ela funcionar, hoje estaria então, resumindo, mais difícil ou mais fácil do dia que ela saiu da praça? Não, hoje seria mais fácil porque uma que ela já rodou, nós sabemos que funciona. Então nós sabemos que ela tem desgaste nos mancais, no cilindro, ela perde muito vapor por causa de desgaste, então são as coisas que precisava fazer uma retífica, nem faz de carro, dos pistão mas isso aí não é um valor assim tanto. Então aí já dá para rodar. E quanto aos desgastes de mancais, isso aí tudo vai refazendo e tendo boa lubrificação, ela não vai ter problema, ela pode rodar. Então nós temos uma linha que pode ser recuperada, uma máquina que pode ser recuperada com maior facilidade do que aquela que se teve, né? Aquela dificuldade que você teve quando saiu da praça. Ela precisa mais alguma coisa? O senhor defende uma garagem como uma oficina para que ela pare de ser invadida pelos vândalos, depredada, que fique no tempo, na chuva? Não seria ideal ela ter uma cobertura específica para ela que até funcionasse como uma garagem oficina? Não, isso eu vejo, tem duas necessidades aí. Uma vala para você entrar embaixo dessa locomotiva e dos vagões, que está uma dificuldade tremenda para você trabalhar por baixo dela, e tem que trabalhar por baixo. E vai ser muito difícil você passar isso para alguém leigo nisso aí. Ela devia ficar, o local dela seria aqui, embaixo do arco, mas não deu certo aqui. As pessoas mexem muito. Mexe muito, o vandalismo aí, ela vive sempre meio depredada. E a vala, que era onde veio a Coamo por último, que perdemos o barracão, existia uma vala. Aquela vala não serve?
Nós tentamos, mas eles cimentaram aquela vala desde do início dela. Se tivesse feito, enchido ela de terra, porque não era só para tirar aquele buraco dali, não usar nada. Eles encheram de concreto desde baixo até em cima. Nós levamos máquina lá e não conseguimos mais. Mas se fizesse uma vala com cobertura garagem aí para o comprimento dela e dos vagões, seria... Não precisa ser o comprimento dela. Você fazendo uma vala aí no meio dos 2 trilhos. Eu digo a cobertura no comprimento dela. A vala é mais curta. A vala você faz só que você possa ficar ali e movimenta a locomotiva, né? Que você possa ficar ali embaixo para você poder trabalhar. Não é o bicho também. Não, não é. Bom, o senhor tem um papel na mão que o senhor trouxe com tanto carinho, até trouxe o óculos também, colocou e ia ler, mas vai me dizer, o senhor tem o último orçamento. Vamos assustar, tá no nome do amigo Wilson Chartes aí. Nós fizemos uma reunião lá na prefeitura e disse, não, mas tem quem faça aqui, que estava o Wilson, ainda estava lá, o Pedro Ivo, todo o pessoal envolvido lá. Então eu disse, olha, o horário-chefe tem condição de nós ajudar, de fazer, e é aqui. Nós tínhamos feito orçamento para Tubarão, tiveram aqui em 8 pessoas, e fizeram um custo, eles queriam levar essa locomotiva lá e trazer zerada, eles iam fazer tudo o que eles achassem necessário. Pediram quanto? Né? Quase 2 milhões, né? 2 milhões. 2. Aí eu disse, não, nós podemos falar com o horário-chefe e fazer o que é possível fazer para que ela possa rodar. Aí o João, chefe, e o Paulo vieram aqui, e eu junto, né? Então comecemos a ver o que precisa. Então, os 32 tubos, retífica dos espelhos, que é onde engata o tubo, assim, de um lado e do outro, aqueles precisa fazer uma planagem daqueles, mas isso ali é o torno que faz, né? No final da relação deu quanto? Em 500 mil reais na época, eles fariam. Olha, os 500 mil reais que nós tínhamos falado até, lógico, não precisa ter a máquina sem ter o trilho, a gente já sabe tudo isso, mas enfim. Então eu espero ter contribuído um pouquinho mais com a história da Maria Fumaça 310 e dessa possibilidade de, juntos todos nós que participamos desse processo, pensar no mais importante, que é colocá-la a andar novamente, né? A gente pensa muito no paternalismo em certos momentos e isso acaba atrapalhando, né? O que nós temos que pensar no desenvolvimento regional, e nós temos aqui uma riqueza que já está comprovada pela sua história e que tem condições de voltar a andar, como tecnicamente bem defendeu aqui o seu Paz, e no que eu quero cumprimentá-lo pela luta junto com todos os outros colegas aqui ferroviários, né, e que tenha as boas intenções, com os olhos única e exclusivamente para o desenvolvimento coletivo de Porto União e União da Vitória por meio do turismo, né? Então, muito obrigado, seu Antônio Xavier. Espero sim, e tenho muita confiança no coração, nas pessoas que estão se envolvendo com essa causa novamente, de que nós vamos conseguir sim, e até num tempo bastante impressionante, bastante rápido, ter uma noção de tê-la novamente funcionando. Muito obrigado e parabéns. Pois é, foi muito bom nós ter conversado sobre isso, linha, locomotiva, ferroviários, pessoal interessado, conhecedor que somos do assunto, e com a vontade de passar para alguém todo esse conhecimento, porque não existe mais aí pessoas trabalhando com trem tem a vapor. Os nossos vagões são de lubrificação de estopa e óleo, com mancagem de bronze, a locomotiva é da mesma forma, mas cada caso é um caso, tem o seu jeitinho de fazer uso. E como pilotar também no sobe e desce, nós temos aqui o nosso trecho turístico é de serra, e então como pilotar isso aí nós temos todo o conhecimento suficiente para fazer andar e passar para alguém que tenha vontade. E nós, nesse tempo que nós pilotamos ela, apareceu muitas pessoas muito interessadas a aprender. Bom, por que não aí temos o Roger, que faz engenharia mecânica na Uniguaçu, por que não a própria Uniguaçu de repente pensar em fazer uma parceria de conhecimento, né, e de gravar esse conhecimento a respeito desta unidade aqui, e até ter aí dentro do curso de engenharia mecânica da Uniguaçu uma disciplina ou um acervo, né, intelectual a respeito dessa máquina, e aí sempre gerenciando a parte técnica com a ciência junto, tal. Muito obrigado mais uma vez e sempre à disposição. Não, eu que agradeço, foi muito bom nós conversar,
e saber que existe uma intenção de nós fazer esse trem andar. Vamos fazer, vamos lá, vai voltar aos trilhos, beleza? E eu fico por aqui, você fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.